Ô gente do céu, escutem o que eu tenho para contar, mas escutem de verdade, porque eu juro por tudo que é mais sagrado que isso não é invenção. Eu sempre fui um sujeito simples, pé no chão. Moro aqui no interior, onde a noite é preta que nem carvão e o silêncio é tão grosso que dá para cortar com faca. Dirijo por aplicativo já tem uns 5 anos. Já vi de tudo. Gente bêbada, casal brigando, umas figuras estranhas, mas nada, absolutamente nada, se compara com o que aconteceu naquela madrugada de lua cheia, que parecia um farol de Deus iluminando o mato. A gente que trabalha à noite aprende a farejar encrenca. Tem cheiro de suor frio e mentira. E aquela corrida, aquela corrida, tinha um cheiro diferente, um cheiro de matança. Eu tinha acabado de deixar um rapaz numa chácara isolada. O sinal de celular mal pegava. E eu já estava pensando em voltar para casa, tomar um café e botar os pés para cima, quando o celular tocou. Uma corrida de última hora. O nome do passageiro, nem lembro. Direito, acho que era só uma sigla. O local de embarque era numa estradinha de terra abandonada, perto da reserva florestal. Lugar que nem passarinho canta depois que o sol se põe. Pensei, é grana fácil. Vai que ele paga em dobro para sair desse fim de mundo? Eu estava errado, mas muito errado. Quando cheguei lá, ele já estava esperando. Um sujeito grande, corcunda, vestindo um moletom que parecia ter sido rasgado e costurado de novo, e uma touca puxada até os olhos. Ele entrou no banco de trás, sem dizer boa noite, e bateu a porta com uma força que balançou o carro inteiro. O cheiro que veio com ele, Deus me perdoe, era de terra molhada misturada com ferrugem e, eu juro, bicho morto. Ele tossiu, aquela tosse seca de quem tá com o peito doendo, e a voz dele era um sussurro rouco que parecia vir debaixo da terra. Seguinte, motorista, ele disse, mal olhando para frente, pode ir seguindo pela estrada velha. Mas desliga essa porcaria de GPS agora. Não quero que ninguém saiba onde eu tô. Indo, meu corpo gelou na hora. Desligar o GPS era a primeira regra de segurança que a gente aprende. Nunca, em hipótese alguma, dirija sem rastreamento. Mas o medo de contrariar aquele brutamontes me fez apertar o botão do aparelho. Foi aí que eu percebi que a corrida normal tinha virado outra coisa, uma viagem sem volta. O que você faria no meu lugar? Já viveu algo tão inexplicável que te fez questionar a realidade? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber se só eu vi o que eu vi naquela noite. A primeira coisa que me atingiu, depois do cheiro, foi o silêncio dele. Um silêncio pesado, quase opressor, que contrastava com a respiração alta e arrastada que vinha do banco de trás. Eu olhava pelo retrovisor, mas a escuridão da estrada engolia qualquer detalhe. Só via o contorno da touca e, de vez em quando, o reflexo de algo que parecia úmido na escuridão. Talvez o canto dos olhos dele, ou sei lá, alguma coisa que refletia a luz fraca do painel. A estrada velha não tinha asfalto, só buracos e cascalho. O carro chacoalhava, mas ele não reclamava. Eu tentei quebrar o gelo para ver se ele reagia, para ter alguma prova de que ele era só um homem estranho e não algo pior. Noite fria, hein? Chuviscou mais cedo lá para a banda do Rio. Eu arrisquei, tentando parecer casual. A resposta dele não foi uma palavra, foi um ruído, um tipo de grunhido baixo, como se ele estivesse com a garganta apertada, tentando engolir algo grande demais. Eu me arrepiei inteiro. O som era gutural, não era de tosse nem de pigarro, era o som de um animal. Eu acelerei um pouco, querendo que aquela corrida acabasse o mais rápido possível. Minhas mãos suavam no volante. Eu me perguntava se eu deveria ter parado o carro e inventado uma desculpa, qualquer coisa, antes de entrar naquela picada. Mas a ganância, ou talvez a covardia, me manteve seguindo em frente. Eu comecei a prestar atenção no tempo. Tinha que ser perto da meia-noite. A lua estava no alto, cheia e brilhante, pintando de prata as árvores que beiravam a estrada. E foi a luz da lua que me permitiu ver.
Por um instante, o sujeito no banco de trás se moveu. Ele puxou o moletom, ou talvez o moletom tenha escorregado, e eu vi o lado do pescoço dele. Não era pele. Não era a pele de um homem normal. Parecia couro grosso, quase como o de um porco selvagem, coberto de pelos escuros e grossos que pareciam crescer na hora. Era preto e denso. Eu pisquei, pensando que a vista me estava traindo, que eu estava cansado demais. Mas quando eu olhei de novo, a touca estava de volta no lugar, mais apertada do que nunca, escondendo o que eu tinha visto. Meu coração começou a disparar, martelando nas costelas. Eu tentei respirar fundo, mas o ar dentro do carro estava viciado, pesado, saturado com aquele cheiro metálico de sangue velho. Eu liguei o ar-condicionado no máximo, na esperança de dissipar o odor e, mais importante, de fazer algum barulho que abafasse os ruídos estranhos que estavam começando a vir. Do banco de trás, eram estalos, como ossos se realinhando sob pressão, e um chiado molhado de algo se rasgando. Eu não podia mais fingir que estava tudo normal. Eu estava transportando algo que não era humano. Meu corpo inteiro tremia. Mas eu sabia que se eu parasse, se eu mostrasse medo, eu estaria morto. A única chance era continuar dirigindo, como se nada estivesse acontecendo, e esperar por uma chance de escapar, talvez num trecho mais aberto, onde eu pudesse fazer a curva e deixá-lo para trás. Eu mantive meus olhos fixos na estrada, mas a imagem daquele pescoço peludo estava gravada na minha retina. Eu rezava. Rezava por todos os santos, para que aquilo fosse um sonho ruim, uma alucinação de cansaço. A corrida, que tinha começado como uma simples tarefa de rotina, se transformou numa contagem regressiva para a minha morte. Aquele silêncio que ele mantinha era mais aterrorizante do que se ele estivesse gritando. Era a preparação, eu percebi. A criatura estava se preparando para o ataque. E eu, com um Gol velho, estava no meio do nada, servindo de transporte para a minha própria desgraça. Eu podia sentir o calor subindo pelas minhas costas, mesmo com o ar gelado do carro ligado. O medo era palpável, denso, e eu sabia que ele podia sentir o cheiro do meu pavor. Eu tinha que reagir, mas o pânico me paralisava, me deixando preso no assento, um refém do meu próprio serviço. A cada metro que eu avançava na escuridão, eu sentia que estava entrando mais fundo no inferno. O cheiro de sangue aumentou de repente, de uma forma que fez meu estômago embrulhar. Não era mais aquele cheiro metálico, sutil. Era sangue fresco, vivo, escorrendo, e vinha diretamente do banco de trás. Eu não aguentei. Olhei rapidamente pelo retrovisor interno, apenas um relance de meio segundo, e o que eu vi me fez soltar um gemido mudo de terror. A touca tinha sumido. O sujeito não tinha mais um rosto humano. O crânio estava alongado, deformado, coberto por um pelo grosso, cinzento e escuro. Os olhos não eram mais os de um homem. Eram duas fendas amarelas, incandescentes, que brilhavam na penumbra do carro com uma maldade que parecia ter 1000 anos. Eram olhos de caçador, fixos na minha nuca. As mãos, eu vi as mãos. Elas estavam grandes, desproporcionais, os dedos grossos e as unhas, meu Deus! As unhas eram garras escuras e pontudas que estavam fincadas no estofamento do banco, rasgando o vinil sem esforço algum. Eu ouvi o tecido rasgar, um som agudo e satisfatório. Para a criatura, meu pé afundou no acelerador. Eu estava a uns 80 por hora naquela estrada de terra, o carro pulando e balançando como um barco em tempestade. Eu precisava fugir. Eu precisava de luz, de gente, de qualquer coisa que pudesse afastar aquela monstruosidade. Eu comecei a gritar internamente, repetindo: não é real, não é real. Mas o barulho que vinha de trás era a prova mais terrível da realidade. Ele estava rastejando. Eu podia ouvir o arrastar daquelas patas, a fricção do pelo grosso contra o vinil do assento,
O espaço no banco de trás parecia ter ficado pequeno demais para ele. Ele estava crescendo, se expandindo dentro do meu carro, e eu podia sentir o aumento de peso desequilibrando a suspensão. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Saiu só um fiapo de ar. O pavor me sufocava. Eu pensei em parar e saltar, mas se eu parasse, ele estaria em cima de mim em 1 segundo. Eu era a única coisa impedindo ele de chegar onde quer que fosse, ou talvez a única coisa o impedindo de me destroçar. Ele grunhiu de novo, dessa vez mais alto, um som que vinha do fundo do peito, uma mistura de dor e fúria primal. A janela traseira, a do passageiro, começou a tremer violentamente, como se ele estivesse esfregando algo pesado e irregular nela. Eu não olhei de novo. Eu sabia que se eu olhasse mais uma vez, eu congelaria e seria o fim. Eu só conseguia manter o carro reto, rezando para que a curva não viesse muito fechada e eu capotasse. A adrenalina me manteve acordado. Mas o terror estava drenando minhas forças. A cabine do meu carro, meu local de trabalho, meu refúgio, tinha se transformado numa jaula de metal em movimento e eu era a presa. O cheiro de sangue estava tão forte agora que eu senti o gosto metálico na boca. Eu imaginei que ele já tinha se ferido, talvez na transformação, ou talvez ele tivesse se alimentado de algo antes de entrar no carro. A segunda opção era muito pior. Se ele tinha se alimentado, ele estava pronto para o próximo banquete, e eu estava sentado bem na frente dele. Eu apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu precisava de um plano, mas meu cérebro só conseguia processar uma ordem: correr. O rastro de sangue era real, inegável, e o predador estava ganhando forma total atrás de mim, no meu carro. A transformação atingiu seu pico naquele momento, e o som foi ensurdecedor. Não eram mais estalos, eram rupturas. O couro do banco de trás soltou um gemido lamentável quando a estrutura interna cedeu. Eu ouvi o som inconfundível do moletom rasgando-se em tiras, o tecido fraco contra a força da expansão muscular da criatura, e em seguida veio o primeiro uivo. Não era um uivo de lobo comum, não era o som que se ouve em filmes ou documentários. Era um som grave, vibrante, que parecia vir de dentro da própria terra e reverberar na lataria do meu pobre carro. O som me fez doer os tímpanos e o terror me fez urinar nas calças instantaneamente. Eu perdi todo o controle motor por 1 segundo e o carro saiu da estrada, raspando o lado esquerdo em um barranco de terra e arbustos secos. O impacto não foi suficiente para parar, mas foi o suficiente para despertar a fúria da besta. Ela estava irritada. Eu ouvi o rosnado, agora alto e claro, bem atrás da minha cabeça. Ele estava próximo, muito próximo. O medo de olhar novamente era imenso, mas a necessidade de sobrevivência me obrigou a lançar um olhar pelo retrovisor lateral, o único que eu conseguia usar sem virar o pescoço. O que eu vi não era mais um passageiro. Era uma massa escura, musculosa, peluda, que mal cabia sentada. A cabeça era enorme, o focinho alongado, mostrando uma fileira de dentes brancos e assustadores, maiores do que os de qualquer cão que eu já tivesse visto, babando uma espuma grossa. A criatura estava agitada, batendo as garras na porta, como se quisesse saltar e correr, mas o espaço apertado a prendia. Foi nesse momento de distração dela, batendo na lateral, que eu vi minha chance. Eu tinha que desorientá-lo. Eu pisei no freio com toda a força e o carro cantou o pneu, derrapando e parando bruscamente. O choque jogou o meu corpo para frente, mas o impacto no banco de trás foi o que eu estava esperando. Eu ouvi um baque surdo e um gemido de raiva. Eu sabia que tinha comprado alguns segundos preciosos. Sem pensar 2 vezes, desengatei o cinto e puxei a trava da porta. Tudo em um movimento só. Minha intenção era saltar e correr para o mato, mas a criatura se recuperou rápido demais. No mesmo instante em que eu abri a porta, ela avançou, e eu senti o ar quente e pútrido do seu hálito na minha nuca. Eu não tive tempo de sair completamente.
Eu estava meio dentro, meio fora do carro, com o corpo girado para trás, tentando me proteger. A garra veio. Eu vi a sombra da pata enorme, escura, vindo em minha direção. Eu tentei me abaixar, e o golpe errou minha cabeça por centímetros, mas acertou o encosto do banco do motorista. O apoio de cabeça foi arrancado como se fosse feito de papel, e o som do estofamento rasgando foi horrível, quase um grito seco. A fibra espalhou-se no ar. O cheiro de couro e espuma misturado com o cheiro de fera era insuportável. Eu estava em pânico absoluto. O lobisomem estava tentando atravessar a barreira dos bancos e a única coisa que o impedia era o espaço entre os assentos. Ele rosnava, babando, e eu podia sentir o calor emanando do seu corpo. Eu me atirei para fora do carro, rolando na terra batida e no cascalho, e só parei quando bati de costas numa árvore. Eu me levantei cambaleando. Meu carro, o meu meio de sustento, estava agora sendo atacado por dentro. Eu ouvi o som do vidro traseiro se estilhaçando, não por impacto, mas por pura força. Ele estava se libertando da jaula de metal. Eu tinha que correr, correr sem olhar para trás, ou seria devorado ali mesmo, na escuridão da estrada de terra, onde ninguém jamais me encontraria. Eu comecei a correr. Não era uma corrida elegante, era um tropeçar desesperado, mal conseguindo manter o equilíbrio. A adrenalina me impulsionava, mas meus músculos estavam fracos pelo choque. Eu corria em direção à única luz que eu podia ver, a fraca claridade da lua cheia, tentando me enfiar na mata fechada. Eu sabia que entrar no território da floresta era perigoso, mas ficar na estrada significava ser caçado em campo aberto. O carro estava a uns 10 metros de mim, e eu podia ouvir a carnificina que estava acontecendo lá dentro. Vidros estilhaçavam, o metal gemia, e o uivo de fúria da criatura ecoava pelas árvores. Era o som de um predador frustrado. Eu olhei por cima do ombro rapidamente. Eu vi a silhueta da fera. Ela estava parcialmente para fora do carro, com as patas dianteiras apoiadas no teto, se arrastando para fora pela janela traseira, que agora era um buraco irregular e cheio de lascas de vidro. Era gigantesca, muito maior do que qualquer lobo. Eu estimaria que tinha o tamanho de um urso pardo, mas com a agilidade e a forma alongada de um canídeo monstruoso. A visão me deu um novo fôlego de terror. Eu corri mais rápido, ignorando os galhos que chicoteavam meu rosto e os espinhos que rasgavam minhas pernas através da calça jeans. Eu precisava sumir, me misturar com as sombras, fazer parte da paisagem. O som da fera se libertando do carro finalmente cessou e foi substituído por um silêncio mortal. O silêncio do caçador que está prestes a saltar. Eu sabia que ele estava no chão farejando. Eu podia quase sentir o cheiro dele, mesmo a essa distância. E o som, pesado de seus passos na terra molhada, começou a se aproximar. Era um som diferente do meu, muito mais potente, ritmado e rápido demais. Ele estava me alcançando. Eu me joguei por trás de um tronco de árvore centenário, grosso e rugoso. Eu estava ofegante, tentando controlar a respiração para não entregar minha posição. Meu coração parecia querer explodir pela minha boca. Eu estava completamente encharcado de suor e do cheiro forte de urina. Eu me encolhi, abraçando minhas pernas, e tentei ficar o mais quieto possível. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio ativo, cheio de tensão. Eu ouvia os ruídos da mata, os insetos, mas entre eles eu ouvia o fungar da criatura. Ela estava farejando meu rastro, movendo-se lentamente, metodicamente. Cada fungada parecia um alarme, uma confirmação de que eu estava prestes a ser encontrado. Eu prendi a respiração por longos segundos, quase desmaiando por falta de oxigênio. Eu ouvi os passos pesados pararem muito perto. Eu podia sentir o chão tremer levemente. Se ele estava ali, parado, a menos de 5 metros de distância, eu estava condenado. Eu fechei os olhos e rezei, pedindo uma morte rápida e que minha família soubesse o que tinha acontecido. E então, o som. Não era o rosnado. Foi o som do cheiro.
A criatura bufou, um jato de ar quente e o cheiro pútrido de carcaça e pelo molhado invadiu meu esconderijo. Ela sabia que eu estava ali. Ela estava me cercando, brincando com a presa. Eu senti o toque do terror paralisante, aquele que te impede de gritar, de se mexer. A única coisa que me separava da morte era o tronco áspero daquela árvore antiga, e eu sabia que não aguentaria muito tempo. A criatura rosnou baixo, um som que prometia dor e mutilação, e eu senti o pavor me consumir por inteiro. O rosnado baixo se transformou em um ataque selvagem e imediato. O tronco da árvore onde eu estava escondido tremeu violentamente quando a criatura investiu contra ele com toda a sua força. O impacto foi tão brutal que eu fui arremessado para o lado, caindo de bruços na terra. Eu senti uma dor aguda no ombro, mas o instinto de sobrevivência era mais forte do que qualquer lesão. Eu me levantei cambaleando e vi a fera. Ela era ainda mais horrível de perto. Os músculos tensos sob o pelo grosso, a boca aberta revelando aqueles dentes assassinos e os olhos amarelos me encarando com pura fome. Não havia razão, nem hesitação, apenas o desejo de matar. Eu comecei a correr novamente, mas dessa vez não para a mata, fechada. Eu corri em zigue-zague tentando quebrar a linha de ataque dela de volta para a estrada que parecia perigosamente próxima. Eu ouvi o som das garras dela raspando a terra atrás de mim, cada passo dela cobrindo 10 dos meus. Eu estava muito lento. Eu senti o hálito quente dela na minha panturrilha e então a dor. Uma das garras me alcançou, rasgando o tecido da minha calça e cortando profundamente a minha pele. Eu gritei, um som patético e agudo, mas não parei. Eu sabia que se eu caísse, ela não hesitaria. Eu alcancei a estrada, a visão clara da lua cheia me dando uma falsa sensação de segurança. Meu carro estava lá, a poucos metros, um farol de destruição. O teto estava amassado, a porta do motorista pendurada, e o banco traseiro era uma massa de espuma e fibra rasgada. A criatura parou por um segundo na beira da mata, olhando para o carro, parecendo confusa com a mudança repentina de ambiente. Foi o tempo que eu precisava. Eu não pensei em fugir. Eu pensei em lutar com o que eu tinha. Eu sabia que havia uma chave de roda enferrujada debaixo do meu assento que eu usava para trocar pneus. Era a minha única chance. Eu cambaleei até a porta aberta, ignorando a dor lancinante na perna. A fera me viu e soltou um uivo de triunfo, voltando a correr em minha direção. Eu me joguei no assento, procurando desesperadamente sob o banco, tateando o chão do carro. Meus dedos encontraram o metal frio da chave de roda. Eu a puxei para fora no exato momento em que a criatura saltou. O salto dela foi inacreditável, cobrindo a distância em um piscar de olhos. Eu me abaixei e, no desespero, balancei a chave de roda para cima, sem mirar, apenas reagindo. Eu ouvi um impacto sólido, um som molhado de metal contra carne e osso. A criatura soltou um guincho agudo de dor, um som que não combinava com o seu tamanho, e caiu no chão, cambaleando para o lado. Eu não tive tempo de verificar o dano. Eu tinha que aproveitar a confusão dela. Eu não podia voltar para o mato. Ela me pegaria lá. Eu tinha que correr na estrada em linha reta. Eu joguei a chave de roda para o banco do passageiro e, sem fechar a porta, voltei a correr, mancando agora, com a perna sangrando e a respiração falhando. A fera se levantou, sacudindo a cabeça. Eu a ouvi rosnar novamente, o som mais forte e mais furioso do que antes. Ela não estava ferida mortalmente, apenas atordoada. Eu podia ouvir seus passos retomando a perseguição, e dessa vez eles pareciam mais rápidos, mais determinados. Eu sabia que a minha pequena vitória tinha sido apenas um atraso, e que a noite ainda tinha muito terror guardado para mim antes do amanhecer, se eu chegasse lá. Eu corria sem rumo, na esperança de encontrar um sítio, uma casa, qualquer sinal de civilização que pudesse me salvar daquele horror. A perseguição na estrada aberta foi a coisa mais aterrorizante que eu já experimentei.
Eu olhava para trás a cada 3 passos, e a besta estava lá, sempre a uma distância assustadora. Ela corria em 4 patas, mas podia se levantar em 2 para saltar ou para olhar sobre os arbustos, e quando fazia isso, parecia um homem de quase 3 metros de altura, uma silhueta grotesca contra a luz da lua. O sangue escorria da minha perna, pingando no cascalho, e eu sabia que estava deixando um rastro perfeito para ela me seguir. Eu estava perdendo velocidade rapidamente. Eu precisava de um plano que não fosse apenas correr e cair. Olhei para frente, desesperado. A estrada era longa e sinuosa, ladeada por mata fechada dos 2 lados. Não havia casas, não havia luzes, apenas eu, a escuridão e a criatura implacável atrás de mim. Foi então que eu tive uma ideia insana, a última cartada. Eu me lembrei de um riacho que cruzava a estrada uns 500 metros à frente. Se eu conseguisse chegar lá, talvez a água pudesse quebrar meu rastro, ou pelo menos me dar uma chance de me esconder no leito úmido e escuro. Eu forcei o meu corpo, ignorando a dor lancinante da ferida. Eu corria com a força da pura vontade de viver. Eu podia ouvir a respiração ofegante da fera, o som gutural vindo logo atrás de mim. Ela estava quase me alcançando. Eu senti o vento do seu corpo passando por mim, e então um puxão violento na minha mochila. Eu a usava para guardar água e troco, mas naquele momento ela serviu como um distrator. A criatura agarrou a alça e puxou, e a mochila rasgou, espalhando moedas, garrafas de água e lanches na estrada. Eu me desequilibrei, mas ganhei 1 milésimo de segundo. Eu cheguei ao riacho. A ponte era estreita, de madeira velha. Sem pensar, eu me joguei na lateral da ponte, rolando pelo barranco e caindo na água fria e lamacenta. O impacto me tirou o ar dos pulmões, e a água gelada foi um choque violento, mas necessário. Eu me arrastei para a sombra sob a ponte, onde o riacho era raso o suficiente para eu me manter submerso apenas até o pescoço, usando a estrutura da ponte como cobertura. Eu fiquei imóvel, o frio da água penetrando meus ossos. Eu conseguia ouvir o barulho do cascalho no topo do barranco, indicando que a criatura havia parado. Ela estava farejando o ar, confusa pela água. O cheiro de metal do sangue da minha perna, misturado com o cheiro de lodo e água doce do riacho, parecia tê-la desorientado. Eu ouvi um rosnado frustrado, alto, seguido de outro uivo agudo que rasgou a noite. A fera estava em cima da ponte, batendo as patas no chão de madeira, procurando por mim. Eu podia ver a sombra das suas patas escuras através das frestas da madeira. Eu prendi a respiração novamente, esperando que ela desistisse. O tempo se arrastava. Segundos pareciam horas. Eu estava quase congelando, mas eu não podia me mover. Eu ouvi a fera começar a andar de um lado para o outro na ponte, o som das suas garras arranhando a madeira. Ela estava impaciente, furiosa por ter perdido o rastro. Eu sabia que se ela resolvesse descer a margem, seria o fim. Eu estava completamente vulnerável. O terror me fez pensar nas histórias antigas de lobisomens, na lenda. Eu não sabia se eles eram reais, mas a prova estava a poucos metros de mim. Eu fiquei ali, na água gélida, ouvindo o som da morte passeando sobre minha cabeça, esperando o amanhecer que parecia nunca chegar e rezando para que a água fosse suficiente para me proteger. O que me salvou, no fim das contas, foi o tempo. O tempo e talvez a luz que estava prestes a nascer. A criatura continuou a farejar e a uivar por mais uns 20 minutos que pareceram uma eternidade de tortura gélida. Ela desceu à margem do riacho uma vez, a uns 30 metros de mim, cheirando a água e as pedras, mas a escuridão profunda sob a ponte, combinada com a água gelada, a fez recuar. Eu ouvi o seu rosnado final, um som de desistência e frustração, antes de ela começar a se afastar da ponte. Os passos foram se tornando mais distantes, mais fracos, até que o silêncio retornou.
Um silêncio diferente agora, não de caçador, mas de alívio. Eu esperei. Esperei mais uns 10 minutos, até que o céu no horizonte começou a clarear, passando de um preto profundo para um azul cinzento. O dia estava chegando. Eu sabia que, se a lenda fosse verdadeira, a luz do sol era o inimigo mortal daquela coisa. Quando o primeiro raio de luz fraca atravessou as folhas das árvores, eu me permiti sair de debaixo da ponte. Eu estava tremendo incontrolavelmente, mais de frio e choque do que de medo imediato. Minha perna sangrava e meu corpo estava dolorido e enlameado. Eu me arrastei para a estrada, olhando ao redor. A criatura tinha desaparecido. Não havia rastros dela, apenas os meus, sangrentos e confusos, e os destroços do meu carro a uns 500 metros de distância. Eu comecei a caminhar, mancando e me apoiando nos joelhos. Cheguei ao carro e a visão era de um filme de horror. O interior era irreconhecível. Os bancos traseiros tinham sido feitos em pedaços, a espuma espalhada. O teto estava arranhado por garras gigantescas e havia sangue, muito sangue, nas portas e no painel. O volante estava torto. O carro parecia ter sido atacado por dentro por um leão enjaulado. Eu peguei meu celular, que por milagre estava ileso e ainda tinha bateria. O sinal era fraco, mas o suficiente para uma chamada de emergência. Eu liguei para a polícia, a voz embargada, mal conseguindo formar as palavras. Eu não disse que era um lobisomem. Eu disse que havia sido atacado por um animal selvagem grande e que meu carro tinha sido vandalizado. Eles me pediram para esperar. Enquanto esperava a polícia e a ambulância chegarem, sentei-me no acostamento, olhando para o meu carro destruído. Havia um detalhe que me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. A chave de roda que eu tinha usado para golpeá-lo estava no banco do passageiro. Havia um pedaço de pelo escuro, grosso, preso nela, e uma mancha escura de sangue seco. Eu sabia que não tinha sonhado. A criatura era real. Eu olhei ao redor, para a mata silenciosa, e senti que ele estava me observando, esperando que a noite voltasse para terminar o que havia começado. Eu me senti nu, exposto. A noite tinha me roubado a paz, a sanidade e quase a vida. Eu só queria que chegassem logo, para que eu pudesse sair daquele lugar amaldiçoado. Quando a polícia finalmente chegou, eles encontraram o cenário que eu descrevi. Um motorista ferido e um carro completamente destruído, parecendo que um urso furioso havia tentado sair de dentro dele. Eu contei a história do passageiro estranho, do desvio e do ataque do que eu insisti ser um animal selvagem de porte, gigante e desconhecido. Eles registraram o ocorrido como um ataque de animal, provavelmente um puma ou uma onça, embora a forma e a violência do ataque não se encaixassem em nenhum predador nativo da região. Eles ficaram intrigados com o estado do banco traseiro e com a ausência de rastros claros de patas grandes na estrada, mas concluíram que o pânico do momento me fez exagerar o tamanho do bicho. Eu sabia a verdade. Eu sabia que não era um animal. Era algo entre o homem e a fera. E que ele tinha pegado carona comigo. As garras que rasgaram o estofamento eram muito grandes. E o cheiro de sangue coagulado era um cheiro de maldade pura, não de instinto animal. Eu passei semanas no hospital, tratando a ferida profunda na perna. E, mais importante, tratando o trauma psicológico. Eu não dirigi mais à noite. Na verdade, mal consigo pegar no volante. Meu carro foi considerado perda total. E o aplicativo me deu uma indenização irrisória, que não cobriu nem metade do prejuízo. O mais assustador, no entanto, veio semanas depois, quando a polícia finalmente me ligou. Eles me informaram que, apesar de toda a busca na floresta, não encontraram nenhum vestígio do suposto animal, nem pelos, nem pegadas consistentes com a descrição de algo tão grande. O caso foi arquivado, mas eles fizeram uma menção estranha. Disseram que quando fizeram a perícia no local, o celular do passageiro, aquele que fez a chamada original no aplicativo,
Não foi encontrado em parte alguma do carro ou nas imediações da mata. O perfil do usuário no app foi deletado logo após o incidente, como se nunca tivesse existido. Eles me perguntaram se eu tinha me lembrado de algum detalhe, mas eu disse que não. A verdade era que quem ou o que quer que fosse, ele não era um homem e não tinha celular. Ele só precisava de um transporte para um lugar isolado, onde a transformação pudesse acontecer longe de olhos curiosos. E eu fui o motorista azarado que atendeu ao seu chamado. A sensação de que ele ainda está por aí, caminhando nas sombras da lua cheia, usando as estradas secundárias para se deslocar, nunca me abandonou. Sempre que ouço um uivo distante na noite, meu corpo gela. Eu sei que ele está esperando. E eu sei que meu carro, aquele Gol velho e destruído, que foi achado no acostamento com as portas abertas e o interior em ruínas, é a prova silenciosa e sangrenta de que o horror pode pegar um Uber. E o pior, ele nunca paga a corrida.